Toda ordem, por mais sólida que seja, um dia pergunta por um sentido maior do que si mesma. O imperador ergueu muralhas, assumiu o trono interior. Aprendeu que governar começa por si mesmo antes de alcançar qualquer reino. Mas nenhuma estrutura sobrevive apenas sustentada pela força. Toda ordem, cedo ou tarde, precisa de significado. É aqui que nasce uma pergunta antiga, quase esquecida. Quem ensina o sentido daquilo que construímos? Quem preserva os símbolos que atravessam gerações, sem nunca se esgotarem por completo? O tarô chama essa força de hierofante. Carl Gustav Jung reconheceria nele uma das figuras mais antigas da psique humana, o ancião sábio, aquele que não entrega respostas prontas, mas aponta o caminho para que cada um encontre a própria verdade. Hoje, essa força se apresenta como hierofante, representado por nossa guardiã. Ela não impõe, ela revela. Nesta jornada, atravessaremos templos, bibliotecas antigas e portais entre mundos para compreender como a psique aprende a transmitir aquilo que não pode ser dito, apenas vivido. O imperador construiu limites, ergueu muralhas, sentou-se finalmente em seu próprio trono interior. Mas toda estrutura, por mais sólida que seja, eventualmente pergunta: para que serve tudo isso? Um reino sem significado torna-se apenas pedra. Uma disciplina sem propósito torna-se apenas rotina. Jung observou algo semelhante em seus pacientes mais equilibrados na aparência. Mesmo tendo ordem em suas vidas, muitos sentiam um vazio silencioso, uma pergunta que a razão sozinha não respondia. Não bastava organizar a existência. Era preciso descobrir a que essa organização servia. Assim nasce, dentro da psique, a necessidade do sagrado, não como religião imposta, mas como conexão com algo que transcende o ego. É desse chamado que emerge o hierofante. Disse que o hierofante é o guardião dos mistérios. Mas guardar não significa esconder. Significa proteger aquilo que é frágil demais para ser dito diretamente, e que precisa ser transmitido por meio de símbolos, rituais e histórias. Jung dedicou boa parte de sua obra a compreender por que a humanidade, em todas as épocas, criou mitos, cerimônias e tradições. Para ele, esses símbolos não eram meras invenções culturais. Eram pontes construídas pelo inconsciente coletivo para tornar suportável aquilo que a consciência sozinha não consegue conter. O mistério da existência. O hierofante é essa ponte. Ele não é o mistério em si. É aquele que sabe atravessá-lo e voltar, trazendo consigo uma linguagem capaz de orientar quem ainda não fez essa travessia. Mas todo guardião pode se tornar carcereiro. Quando o hierofante esquece que os símbolos apontam para algo maior do que eles mesmos, a tradição transforma-se em dogma. O ritual, antes vivo, torna-se mecânico. A doutrina, antes reveladora, torna-se prisão. Jung alertava que a maior ameaça à religiosidade genuína não é a dúvida, mas a repetição vazia. Quando se obedece à forma sem jamais tocar o conteúdo que ela protege. É assim que nascem os fanatismos, as certezas inegociáveis, o medo disfarçado de fé. O verdadeiro hierofante teme mais essa rigidez do que qualquer dúvida alheia. Porque sabe que um símbolo morto deixa de proteger, passa a aprisionar. Existe uma diferença, segundo Jung, entre um símbolo vivo e uma simples alegoria. A alegoria apenas ilustra algo que já compreendemos. O símbolo vivo, ao contrário, aponta para algo que ainda não sabemos nomear, e continua vibrando enquanto essa parte permanece desconhecida. O ritual só permanece sagrado enquanto continua a tocar essa camada viva da psique. No instante em que se torna apenas hábito, perde sua função. Por isso, o papel do hierofante não é repetir fórmulas, mas manter aceso o elo entre o símbolo e a experiência interior de quem o recebe. Ensinar, nesse sentido, não é transferir informação.
É acender, em outra consciência, a mesma chama que um dia iluminou a própria. Há um momento em que todo aprendiz precisa deixar de olhar apenas para fora em busca de resposta. Jung chamava esse processo de individuação, a passagem de uma fé emprestada para uma verdade vivida em primeira pessoa. O verdadeiro papel do hierofante não é criar seguidores eternos, mas conduzir cada pessoa até o momento em que ela mesma se torna capaz de interpretar os próprios símbolos. A tradição, quando bem transmitida, não aprisiona. Liberta. Ensina a linguagem. Depois se retira, permitindo que cada consciência escreva sua própria página dentro da história maior. Por isso, no fim, o verdadeiro mestre não deixa doutrinas, deixa perguntas. Encerramento. O hierofante não veio para dar respostas definitivas. Veio para lembrar que existe uma linguagem mais antiga que as palavras, capaz de unir o indivíduo àquilo que o transcende. Cada símbolo compreendido em profundidade fortalece essa ponte interior. Cada ritual vivido com consciência aproxima o efêmero do eterno. Mas toda tradição, por mais sagrada que seja, aponta sempre para além de si mesma. Depois de aprender a linguagem dos símbolos, surge uma nova pergunta. O que acontece quando duas almas, cada uma já estruturada e consciente de si, se encontram? Essa resposta pertence a outro capítulo da jornada. No próximo episódio, exploraremos o arcano Sengst. Os enamorados, sob a ótica de Carl Jung, para compreender como a psique aprende a integrar o outro sem perder a si mesma, e como toda verdadeira união começa por uma escolha consciente. Se esta reflexão despertou algo em seu interior, acompanhe os próximos capítulos desta jornada pelos arcanos maiores, sob a ótica de Carl Jung. A cada episódio, um símbolo antigo revela uma nova dimensão da psique humana. Até o próximo encontro.